Devocionais A Bíblia Toda em um Ano. Hoje, 1 aos Coríntios, capítulos 7 a 9. Após responder aos problemas da igreja de Corinto, Paulo agora passa a tratar das preocupações daquela igreja. No início do capítulo 7, Paulo cita um trecho da carta que havia recebido daquela igreja, dizendo que era bom que o homem não toque mulher. Alguns da igreja de Corinto haviam se levantado contra as imoralidades já denunciadas por Paulo e tratadas anteriormente, mas defendiam de forma tão zelosa que partiam para o extremo oposto, que também não é o princípio bíblico. Diziam que era bom que o homem não tocasse mulher, defendiam o celibato, defendiam que ninguém se casasse e permanecesse assim totalmente afastado do convívio conjugal, da vida sexual. Quanto a isso, Paulo responde no capítulo 7, dizendo que o ideal não é o celibato, mas sim o casamento. Por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também de igual modo a esposa ao seu marido. Pois no casamento não vivem cada um por si, mas sim como um sacrifício, como dedicação para o outro. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e nem o marido tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido sobre a esposa e a esposa sobre o marido. Portanto, não se privem um do outro. Mas Paulo não se detém apenas aos casados. Aos solteiros e às viúvas, ele diz que é melhor que permaneçam no estado em que estão. Assim como Paulo também está, solteiro. Mas se não podem se dominar, que se casem, pois é melhor que eles se casem do que continuar ardendo em desejos. Aos casados, que não se separem, mas que continuem reconciliados uns com os outros. Mesmo que tenha se casado antes da conversão e após convertido enfrente dificuldades no lar, pois apenas o marido ou apenas a esposa se converteu, é melhor que ele permaneça casado, não se divorcie. No capítulo 8, Paulo passa a tratar de outra preocupação, da comida oferecida aos ídolos. O motivo da preocupação é porque Corinto era uma cidade muito idólatra. Era comum que as pessoas que não se converteram fossem até os santuários pagãos e ali oferecessem sacrifício aos deuses. E quando faziam, convidavam também a família e alguns parentes, amigos, para estarem juntos e participarem da refeição. É nesse contexto que os cristãos convertidos também eram convidados e tinham essa preocupação se poderiam ou não estar junto com aqueles que faziam sacrifícios. Paulo começa essa discussão falando sobre a questão do conhecimento e do amor, que o conhecimento sem amor revela insensibilidade, além de maturidade. Ele diz isso porque alguns, a pretexto de terem conhecimento, de saberem que há somente um Deus e de que aquelas imagens que recebiam os sacrifícios nada eram, participavam deliberadamente dos sacrifícios. Eles tinham conhecimento, sabiam que somente Deus é um Deus vivo e que aqueles ídolos não passavam de imagens. Mas ao participarem dos sacrifícios com os parentes e amigos, escandalizavam os irmãos mais fracos. Por isso Paulo alerta: tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. E por isso o próprio Paulo se compromete dizendo: se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Pois ao pecar contra a consciência fraca do seu irmão, é contra Cristo que você está pecando. E para exemplificar essa renúncia da liberdade, Paulo cita a sua própria renúncia dos seus direitos como apóstolo. Os direitos de Paulo de ser sustentado pelas igrejas eram assegurados, tanto pela sua autoridade, como pelo exemplo do dia a dia de um soldado que vai à guerra e é mantido por aquele que o regimentou. A própria Escritura sustentava essa verdade do direito apostólico de receber o sustento. Porém, Paulo renunciou a esse direito para não criar qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. E isso tem cooperado com a pregação do Evangelho, anunciando o Evangelho de renúncia. Por isso ele conclui o capítulo 9, dizendo que tudo ele faz por causa do Evangelho, para ser também participante dele. A renúncia de Paulo agora deve ser seguida, imitada pelos crentes de Corinto em relação aos mais fracos. Como comentamos no princípio, o propósito de Paulo nessas passagens é tratar de algumas preocupações
de algumas questões que a igreja de Corinto havia apresentado a ele na carta que ele recebeu. Paulo responde questões em relação ao casamento e ao celibato, também à comida oferecida aos ídolos e também em relação ao seu próprio direito como apóstolo. E o princípio que governa todos esses aspectos é a renúncia do crente. É o interesse no bem do próximo, seja na vida conjugal, do marido se doando pela esposa e a esposa pelo marido, seja na questão dos alimentos, em que os crentes mais maduros abstêm-se dos alimentos para não escandalizar os mais fracos, como até mesmo no exemplo de Paulo no ministério, que abre mão dos seus direitos, para assim não criar uma barreira para o evangelho em Corinto. O propósito de Paulo era que os leitores tivessem esse mesmo compromisso, estivessem focados na missão e prontos a abrir mão de seus direitos para a glória do evangelho. E a renúncia ensinada por Paulo tem o seu fundamento na própria renúncia de Cristo. Podemos nos lembrar aqui do próprio ensino de Paulo à igreja de Filipos, dizendo que Cristo, existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte da cruz. A renúncia de Cristo é o fundamento para a exigência desse texto a nós. Portanto, somos chamados para vivermos de igual modo, renunciando a nós mesmos em favor do nosso próximo. E isso se aplica em muitas áreas, na vida conjugal, na vida com a igreja. Em todos os sentidos, o crente deve demonstrar um coração santificado, que busca o bem do seu próximo. Os casados devem se lembrar que o seu corpo não pertence a você, mas ao seu cônjuge. Um instrumento que o Senhor deu para os casados fugirem da imoralidade é desfrutar do casamento. A esposa pronta a servir seu marido e o marido para servir a sua esposa. Os que ainda não são casados devem viver para o Senhor, buscando agradá-lo e servindo. E caso não tenham sido chamados para o celibato, devem esperar no Senhor, confiar que o Senhor proverá um cônjuge. Todos devem prestar atenção em como vivem, não devem dar motivo de escândalo para o seu próximo. Portanto, que nós vivamos como cristãos que renunciam ao seu próprio interesse em favor do nosso próximo.